Não é para ficar desleixada, lógico que não. Mas saber valorizar, não se sentir velha, não se sentir passada, não sentir que aquilo acabou. Respeitar o próprio corpo, conhecer o próprio corpo e saber que ele ainda é um instrumento para o prazer, porque é aqui que mora tudo. Doutor, mas o outro lado da moeda, então, com a experiência de uma pessoa que teve sua juventude, teve seu momento de adolescência, maturidade, chegou nessa idade, chegou aos 60 anos, mas com a experiência que essa pessoa tem, adquiriu com a vida, o sexo dela não é melhor até? Você vê que como é diferente, né, o pensamento do homem e da mulher, né? Por quê? Que legal. Não, porque a maneira como ele falou, a mulher pensa exatamente o contrário. Enquanto está pensando no que você falou. Exatamente, que aprendeu e desenvolveu. Se a mulher pensasse dessa forma, daí os casais seriam muito mais felizes. Sim, porque, exatamente. Não, é que pelo fato do homem, ele conhece os pontos da mulher. E a mulher sabe, também mesmo conhece, a mulher mas não estando com uma idade desenvolve. mais avançada, ele Mas sabe aonde recorrer naqueles pontos que sobraram ali na embarcação, gente. Arthur, você tem... Sobraram na embarcação, ótimo. Mas assim, certo? Arthur, no seu submarino amado. O raciocínio é corretíssimo. Seria isso mesmo. Infelizmente é o que a Keila falou. Não é. Porque vira tabu. O homem, ele é mais velho, está com esse interesse. Isso. Poxa. O mais velho está se entupindo de comprimido azul, né? E a mulher está se entupindo de remédio para dor de cabeça. De remédio para dor de cabeça e aqueles negócios para ficar com aquele crescimento, para ficar com a boca assim, é? Original. Não fica? Não, mas não é igual a sua, minha boca é enorme, meu Deus. Não, mas a tua é natural. Não aquela boca de pó. Donatella Versace. Vamos falar de uma bem fina. Donatella Versace. Que fica se vocês... a maçã desse tamanho, assim, né? Produção, por favor, coloque a imagem de Donatella Versace na tela. É exatamente com o protótipo. Não faz uma maldade dessa, não é maldade, querida. Mas não é, foi sem querer. Mas isso é o que a gente vê, gente. Foi sem querer, ela pôs um pouquinho e exagerou. Foi só um pouquinho. Então, assim, o que as pessoas estão tentando fazer com isso? Estão tentando rejuvenescer. Então, ou seja, porque na nossa sociedade, sexo é reservado para o adulto. Entendeu? Essa é a ideia, o adulto jovem. Por isso que as pessoas querem passar mais fisicamente essa mensagem, né? Quando deveriam aproveitar muito mais, foi o que o Arthur falou. Poxa, já passou uma vida inteira, tinha que ter acumulado experiência de saber como é que é melhor, como é que é mais gostoso, como é que gosta mais. Que posição é mais agradável. Que é mais agradável. E não só isso, saber deixar outra pessoa colocar isso para você. Porque, de início, o indivíduo acha que ele tem que saber tudo já, como a mulher gosta e como não gosta. Né? Existe essa pressão no homem. Ele poderia, com o tempo, ir aprendendo que cada mulher gosta de um jeito diferente, né? Que a mulher é sacerdotisa. Exatamente, que ela esse sabe mistério, mostrar. Né? Justamente. Agora, gente, para o pessoal que está assistindo, a gente cuidado com esses comprimidos que estão rolando por aí. Comprimido do quê? Os comprimidos para ereção. Ai, sei. A disfunção erétil, os Viagras e companhias aí. Mas tem dizem que as mulheres, tem pra mulher também agora, né, doutor? Então, não faz tudo tem. mal pra saúde? Como é que é pra mulher? Não tem. Não, tem de estímulos da natureza. Isso é uma viagem astral, uma coisa cósmico-telúrica. Porque você vê o seguinte, a cara daquilo. É uma farsa, então, é uma farsa. Eu já ouvi falar que é uma farsa. Então você vê um negócio, por exemplo, assim, o que as mulheres procuram? Um Viagra feminino, que é isso que eu recebo um monte de e-mail sobre isso. Me dá um Viagra feminino, pelo amor de Deus, doutor. Se eu tivesse essa fórmula, se eu tivesse isso, eu estaria vendendo, estaria milionário. Porque não existe isso, né? Qual que é a ideia do Viagra feminino? É o quê? Um comprimido que melhora a libido da mulher, né? Que estimule. Então existe essa ideia que o Viagra, tanto para o homem quanto para a mulher, funcionaria estimulando. E não tem nada a ver. É um comprimido vasodilatador. O que é um vasodilatador? Ele vai lá e facilita com que as artérias se abram. Mas o indivíduo precisa se excitar. Não precisa, toma um vinho, sei lá, uma manguafa. Isso. Não, champanhe é um Viagra natural, da champanhe, né, gente? Até certo ponto, né, Dani? Porque depois de um certo ponto não muito, eu falo nem assim, com vela. porque você sabe que a bebida, ela é um estimulante, assim, pra você ficar mais à vontade, mas dar uma você tem razão. relaxada. E por quê? Você tocou num ponto importante. Até um certo ponto ela é estimulante. Por que ela é um estimulante? Por quê? Porque te solta. Então, mas pouquinho, não pouquinho, muito. Lógico. Não, se não solta tanto, você vai, né? Dorme. Vai mas um pouquinho, assim...
Exatamente. Mas aí que é mora... o comecinho do negócio ali, né? A sedução. A sedução. Um jantar, um vinho, um chocolate. Aí que tá. Entendeu? É o começo. Mas aí Se alguém que tá Dani. inibido... Exatamente. Ajuda a desinibir. Então Isso. esse é sinal que o quê? Que existe uma inibição sexual. Né? Existe essa coisa presa, essa coisa arraigada. As pessoas não podem simplesmente demonstrar do que... Se sentem vergonha de demonstrar o que gostam sexualmente. São as nossas tradições. Que são as nossas tradições, né? Então, assim, é muito reprimido. Tabus. Então, você imagina isso por anos. Ao invés de acontecer, como o Arthur estava falando, das pessoas se desenvolverem mais e terem uma experiência sexual melhor, uma experiência com prazer, não. Com o passar dos anos, nós vamos ficando cada vez mais inibidas. Mais reprimidas, né? Mais reprimidas, o sofrimento fica cada vez maior. Agora, vamos lembrar que comprimido que está à venda por aí precisa ser prescrito por nós médicos. Não adianta ir na farmácia, tá com Pegar vontade. da amiga emprestada. Exatamente, pegar... Não, é sempre o vizinho. Tem pro meu vizinho, Ouvi né? falar que é legal. É, que é super joia. E, Eu vou fazer um bolo pro aniversário de um amigo. Uma vez eu fui numa festa e tinha um bolo. Um bolo em forma de... Eu só sei que eu percebi os caras, todo mundo vermelho, com os olhos saltados. Que horror. Mas pode mesmo, porque é um vasodilatador. Sim. Por exemplo, quem tem rinite, toma um comprimido desses para ereção, piora a rinite, entope o nariz, dá dor de Nossa, cabeça, que perigo. fica com flush, que a gente chama, que é ficar vermelho. Avermelhado. Avermelhado, né? ficam. Se mulher tomar, vai ficar que nem se passasse blush. Ô, doutor, Ficaria vermelha. queria solução A para solução essa falta de vontade do pessoal da terceira idade. Tem? tem. Uma coisa que é importante é valorizar a idade que está se vivendo. Querer viver, não se sentir amargurado pela vida ou pelo que está passando. Porque hoje, o nosso idoso, nessa conjunção social que a gente vive, o nosso idoso, ele é como se fosse o excluído, né? Como ele não trabalha mais, a gente vive num mundo capitalista aqui, onde o que vale é o indivíduo que tem força de trabalho, que desenvolve as coisas. Quem fica à margem está fora, não serve mais. Tem que perder essa ideia, tem que usar a idade para, como o Arthur estava falando, usar a experiência para aproveitar do que tem daqui para diante, né? Então, vai dançar. Baile da terceira idade, né? Baile da terceira idade. É fantástico isso. É fantástico. É hora que pode também, que pode se dedicar para essas coisas. Vai viajar, vai cantar, vai pintar, vai no cinema. Vai namorar. Vai pro karaokê, vai jogar sai de baralho. mão dada. Porque hoje tá assim. Você vê, tá super pra frente. Então, assim, tem baladinha. Palavra certa, pra frentex. Pra frentex total, né? Então, eles estão pra frente, assim. Nem o visual mais é o que se era, né? Hoje, então, assim... Tem aí clubes, né? Existem clubes para o pessoal da melhor idade, que vão fazer passeios, que tem que viver, se relacionar. Não interessa o que passou, deixa o que passou para lá, vai viver, vai aproveitar. Não, tem concurso de Miss, tem iniciativas que são realizadas pelo município, pelo estado. Isso tudo está sendo incrementado na nossa sociedade. Está sendo incrementado. E muitas pessoas da terceira idade que estão acompanhando o nosso Manhã Maior sabem disso. Às vezes ficam inibidas, né? Ai, poxa, mas eu sou uma velhinha, imagina, como assim? Não. Tal, eu acho que precisa, né? Não pode, porque eu acho que o que envelhece é a cabeça. Isso aí, Dani. Que envelhece Entendeu? a cabeça. É a cabeça. Se você tá aberto, assim, para mudanças, eu acho que tudo pode melhorar, sabe? Tudo pode melhorar. Vai fazer um curso de teatro, que isso é muito legal também, Um sabe? curso de olha, É tudo, muito tudo, legal o curso artesanato, de teatro. etc. Tudo que traga convivência. Relacionamento, Porque o medo, né? exatamente, porque assim, quem está envelhecendo sofre muito isolamento. Né? De se isolar, de ficar num canto. Não pode. Tem que se estimular. Só a sua própria cabeça pode ir adiante. E o Doutor, sexo é bem-vindo. E sempre. E para os casais que já têm assim 20, 30 anos de casado, já acham que não precisa mais transar, que já não tem mais vontade, tem uma maneira de reacender essa paixão assim? Fazendo exatamente tudo isso, Keila. O casal tem que pegar o tempo dele. Tem aquele negócio, síndrome do ninho vazio, né? Aquela coisa de que o casal se dedica aos filhos, passa a vida se dedicando aos filhos, esquece da própria intimidade. Aí quando os filhos saem de casa, um fica olhando pra cara do outro e fala assim, vamos fazer o quê? Criaram aquela catedral maravilhosa que é a casa. Então, ficou aquela instituição maravilhosa que foi a família, né? E eles vieram vovô e vovó, e estão em casa olhando um pra cara do outro e falam assim, vamos jogar gamão?
que nós vamos fazer da vida? Ah, é gostoso jogar gamão, vai. Depende do gamão. Mas não todo dia? Tem o strip gamão, aí que fica mais então. Nós temos que incentivar exatamente isso. O strip gamão, O adorei. strip gamão, quem perde uma Adorei. peça, tira uma peça de roupa, pronto, o casal já fica, moderno não é uma esse, coisa viu? incrível? Então, assim, a gente tem que estimular. Esse é moderno. Contar, hein? Acabei de Bela inventar zica. uma, meu. Então, nós temos que o quê? Fazer o casal olhar um pro outro de novo de uma maneira de intimidade. Lúdica também. Lúdica a libido vem com a brincadeira, né, Exatamente, doutor? porque parece dois, assim, que saíram os filhos, parecem dois estranhos. O que eles fazem? O que eles vão fazer da vida? Eles não, assim, mal se conhecem intimamente. E tem Então, uns que dormem até quartos separados, Tem né? uns até que porque assim, aí o meu marido ronca, então já vou pro outro quarto, né? No começo não ouvi o ronco. né? Não ouvia ronco nenhum. O grande lance é tirar a carranca de seriedade. Tirar a carranca, E não. vira aquela criança que está lá dentro da pessoa, na gênese da criatura, não é mesmo? Isso significa, Arthur, dar a mão. Ou seja, não tem que ficar esperando o outro vir te fazer alguma coisa. Não, iniciativa. Vai atrás. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder, muito bem. Daniela. Alguém tem que ceder. Então, assim, não espera, tá com vontade, tem que reatar. Isso exige esforço, porque não vai acontecer naturalmente. Senão vai ficar vovô para um lado, frustrado, porque está com medo de não funcionar. Vovó para outro lado, frustrada, porque já passou o tempo dela ou não vivenciou isso. Mas então, pode ser, tem que ir atrás. Mas pode ser romântico e selvagem também, né, doutor? Sim, vale tudo. Aí vai da imaginação dos ambos, né? Do casal, né? Soltem suas asas da imaginação. Soltem suas asas. Um vestido de Batman, outro vestido de enfermeira. De enfermeira. E assim vai. Tudo vale. Contanto, assim, tem que lembrar que isso não morre dentro da gente e faz falta. Isso não morre nunca e sempre vai fazer falta. Quem acha que não está fazendo falta, está enganado. Porque lá no fundo está fazendo falta. E se precisar de uma ajuda, existe sempre um médico como eu, sexologista, etc e tal, que pode te ajudar. Não adianta, se o urologista ou o ginecologista não forem sexologistas, eles não vão conseguir te dar a força da parte emocional. Então, não percam tempo. Se está querendo dar uma reavivada nisso, também procure o seu médico sexologista para lhe ajudar. Doutor, existe uma frequência média nessa terceira idade? Existe uma frequência, um número, para nós entendermos como é que é os relacionamentos de um casal? Então, é interessante isso, a preocupação que as pessoas têm que a frequência pode... Quantidade. Exatamente. Quantidade. Que a frequência pode traduzir que está tudo bem, né? Então, mas uma ideia, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano? Não sei te dizer, Arthur. Vai de Cada caso a caso? Cada caso. O indivíduo tem que se sentir feliz. Por exemplo, uma vez eu estava no consultório, a secretária veio me falar, olha, tem um senhor aí fora de 83 anos, ele tá maluco querendo falar com você, ele precisa de um encaixe. Falei, bom, encaixa ele tá desesperado, né? Falei, deve estar mal, né? 83 anos? 83 anos. Daí ele chegou e falou assim, eu falei, entra, entrou na sala. 5 anos, o problema do senhor? O problema é o seguinte, eu só tô transando com a minha esposa 3 vezes por semana. Quantos anos você tem? 83. E a esposa? 80. Ah, você tá brincando? Juro por Deus. Olha que povo Que animado, pisque, hein? hein? Animadaço. A pipa do vovô? A pipa do vovô Daí não você- desce mais. O que você falou pra ele? Eu falei, o senhor pode ir embora, por favor, para de me humilhar. Pode parar de me humilhar, porque isso é demais até pra mim. Pode ir embora. Porque tá... E qual que era a preocupação? Tá bom, doutor, o senhor acha que eu tô num pique bom? Falei, Jesus, Maria José. Não era piadinha, não? Não era piada, era sério e veio desesperado. Eu preciso conversar, porque eu acho que eu tô meio mal. É a cabeça, Daniela. Olha que A massa. cabeça. Meio Cabeça Ele de olha. cada achou um. mesmo, do fundo do coração, que era pouco? Achou que era pouco. Então, quer dizer... né? Cada um, você- cada um. Cada um, cada um. Não, o cara é um garanhão. Não, terrível. Eu fiquei, Gente, que eu fiquei com barato. medo dele dentro da sala. Saí correndo. Muito bom. Você viu, ó, 83 anos, tá aí, ó, pra você que tá assistindo a Animadaço. gente. Animadaço. 83 anos e não perdeu essa vitalidade, essa vontade de viver. A libido, né? Aí ele contou, e ele ainda contou um detalhe. Ele falou assim que ele e a esposa... Eu Você falei assim, ficou lá ouvindo, né? Oi? Ficou lá ouvindo a história dele inconformado. ele tá, eu fiquei péssimo. Assim, ele ainda Vocês em contou... casa não fiquem também mal, não, viu? Isso que é vitalidade. Assim, ele ainda contou que o que eles faziam, eles assistiam videozinhos juntos, né? Olha, Filmes que estimulam, né? Filmes Eróticos. A etc e experiência. tal. A voz da experiência. A voz da experiência. Que era, os dois respeitavam que isso era bom pra eles.
Adorei, adorei. Ó, encerramos com 83 anos. Amei. Funcionando Vai muito pro bem. portal? Platina de ouro. Vou pro portal. Pessoal, pode... Contatos. Contato no www.sexualidadeevida.com.br. Link Fale com os Doutores. Perguntinha curta, pelo amor de Deus, gente, senão não consigo responder tudo. Nossa, semana passada acho que veio umas 500. Tem que ser. Você respondeu, então, pessoal? Eu não tô conseguindo responder tudo, gente. Vai bem curtinho, então, hein? Então você tenha calma, viu? Que ele vai responder. Eu tô Doutor, tentando. obrigada, viu? Nada, gente. Um abraço pra vocês. Obrigada, doutor.